Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Estou gravando essa aulinha aqui para a gente fazer a correção, né, da nossa P1 de cálculo 2, tá legal? Então eu vou resolver os exercícios aqui e vou comentar, né, com vocês aqui as resoluções, né? Aí vocês já ficam com o gabarito certinho, né? Já sabe qual que é o gabarito e vou resolver as questões abertas também, as duas questões abertas da prova, tá? Então, pessoal, eu não sei se os exercícios estão na ordem. Esse primeiro exercício aqui fala o seguinte, ó: a solução da equação dx dt igual a t ao cubo mais t menos 3 é a seguinte, tá legal? Então, é um exercício bem tranquilo de fazer, tá? A gente só precisa se atentar ao que, pessoal? Ó, o que significa esse dx dt? Esse dx dt é a derivada, certo? Então, dx dt é a notação de diferenciais, né, que a gente usa para escrever a derivada. O pessoal da física, lá o professor Carlos, costuma escrever desse jeito, né, dx dt. Então, a pergunta aqui é o seguinte, qual é a função cuja derivada, na verdade, é t ao cubo mais t menos 3? Só para ficar um pouquinho mais claro, mas nem precisava fazer isso aqui, ó, né? O que vocês poderiam fazer? Esse negócio aqui pode até multiplicar em cruz, assim. Imagina que tem um 1 aqui. Poderia fazer a seguinte conta, ó. Poderia escrever assim, ó, dx igual a quanto? Igual a t ao cubo mais t menos 3 multiplicado por dt, tá legal? E aí você poderia integrar dos dois lados aqui, ó, né? Resolver diretamente, né? E aqui essa integral e o dx eu já comentei com vocês que essas coisas aqui tipo elas se cancelam, né? Então aqui sobraria a função x. Então só para deixar bem claro que a solução, né? A solução desse exercício é a integral dessa função polinomial aí de grau 3, tá? Então eu vou fazer aqui do lado, gente, essa função é bem facinha de integrar, tá legal? Então, como é que a gente integra? T ao cubo fica t à quarta dividido por 4, somado com a integral de t, que é t ao quadrado dividido por 2, e a integral do menos 3 é menos 3 vezes t, tá? Só que aí o que não pode esquecer na integral indefinida, que é esse caso, de colocar quem? A constante de integração, tá bom? A constante de integração, joinha? Então, como que ficou a resposta? T à quarta sobre 4, somado com t ao quadrado sobre 2, tá legal? Menos 3 vezes t, mais c, onde c é a constante de integração. Então, nesse caso, ó, a solução é essa aqui, é o item E, tá bom? Ó, t à quarta sobre 4, t quadrado sobre 2, menos 3t, mais a constante de integração, c está variando. Ou seja, esse tipo de equação aqui, ela tem infinitas soluções, tem várias soluções, tá legal? Então, esse era o primeiro exercício da prova, bem facinho de resolver, tá joia? Vamos continuar, pessoal. Aí tem um exercício aqui, ó, bem parecido com um que eu resolvi para vocês na aula, se eu não estou enganado, né, na aula que a gente fez de exercícios, tá? Então fala assim, uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade que é dada por essa equação aqui, ó, v de t igual a 3t quadrado menos 2t para valores t positivos, tá? Então, sabendo que no instante t igual a 1, a partícula se encontra na posição x igual a 4, a função posição x de t, certo? E a aceleração a de 1, ou seja, a aceleração da partícula no instante 1, valem respectivamente, tá? Então, para esse exercício, pessoal, a gente tem que lembrar as relações, tá? De velocidade, função posição e aceleração. Vamos lembrar aqui rapidinho, ó, eu já também tinha comentado disso em aula, tá? O que é a velocidade v de t? A velocidade, ela é a derivada da função posição, ela é o dx dt, certo? E a aceleração
A de t, ela é a derivada da velocidade. Ela é quem? Ela é o dv dt, tá legal? Então, o que acontece? Se eu tenho a velocidade, ó, e eu quero encontrar a função posição, o que a gente precisa fazer? A gente precisa derivar ou precisa integrar? No caso aqui, ó, a gente pega essa equação que está aqui em cima, certo? Ó, e aí eu vou até fazer como eu fiz lá da outra vez, a gente faz assim, ó, dx igual a v de t dt, e aí nós vamos integrar dos dois lados aqui, certo? Daqui vai sobrar quem? Daqui vai sobrar, desse lado aqui, ó, a função x de t, tá bom? Então, dada a velocidade, a gente encontrar a função posição da partícula, a gente precisa o quê? Integrar a velocidade. Então, é o que eu vou fazer, tá? Então, vamos calcular aqui, ó, a integral de v de t, que é a integral de quem? De 3t ao quadrado menos 2t dt, certo? Então, ó, essa integral fica como? Então, o 3, que é a constante multiplicando o t quadrado, ela continua aqui, 3. A integral do t ao quadrado é t ao cubo dividido por 3. Aí vai ficar assim, ó, menos 2, que multiplica a integral do t, que é t ao quadrado, sobre 2, mais a constante de integração. Não pode esquecer a constante de integração, tá? Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? Cancelei o 3, cancelei o 2, então ficou t ao cubo, certo? Menos t ao quadrado mais constante de integração. Então essa aqui, pessoal, é o que? É a função posição x de t. Mas observa que eu tenho aqui a constante de integração ainda. O que eu tenho que usar? Eu tenho que usar que no instante t igual a 1, a partícula se encontra na posição x igual a 4. Então eu vou vir aqui e vou calcular o x de 1, ou seja, no instante t igual a 1, tudo bem? Então o x de 1 vale quanto? Vale 4, tá legal? Só que usando a expressão aqui, quanto que vale x de 1? X de 1 vale assim, ó, 1 elevado ao cubo menos 1 elevado ao quadrado mais constante de integração igual a 4, tá vendo? Eu usei isso aqui para calcular o x de 1, a expressão do x de t. Aí 1 ao cubo é 1, menos 1 ao quadrado vai cancelar, e o valor da constante vai ser o próprio 4, por coincidência aqui, tá? Então, quem é a função x de t? A função x de t é quem? Ela é t ao cubo menos t quadrado mais 4, tá vendo? Porque o c é 4. Então, tá aqui, tá vendo? Ó, t ao cubo menos t ao quadrado mais 4, tudo bem? E aí, se a gente só para confirmar, porque só tem essa alternativa que tem esse aí, já daria para resolver por aí, né? Só para confirmar, ó, vamos derivar essa função aqui, ó, vamos achar o a de t. Então, quanto que é a de t? A de t é a derivada da velocidade. A derivada da velocidade é quanto? 6t, tudo bem? Menos 2. Então, quando você calcular a de 1, qual que é o resultado do a de 1, que é o que está pedindo? É 6 vezes 1 menos 2, que dá quanto? Que dá 4 também, certo? Então, tá vendo? 4 e o a de 1 vale 4. Então, nesse exercício, resposta alternativa B de bola, certinho? Alternativa B, tá bom? T ao cubo menos t quadrado mais 4, o valor da função posição, e 4, o valor da aceleração no instante 1, né, do movimento. Queridos, ó, mais um aqui, tá bom? Agora um exercício de afirmativas, tá? A gente vai classificar elas como verdadeiras ou falsa, tá? E aí tinha que assinalar, né, qual que era as afirmativas a gente vai classificar como verdadeira ou falsa, sentenças, né? E assinalar a alternativa correta, baseado no conhecimento sobre primitivos, que é uma coisa que a gente falou bastante, né, no começo da disciplina. Então vamos lá, ó. Existe uma única função f grande de x, tal que a derivada dessa função f grande de x é a função exponencial e elevado a x. De fato, a função f grande é a própria função exponencial e elevado a x, tá?
Então nesse aqui, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, porque assim, a gente sabe que quando a gente deriva, tudo bem? A função e elevado a x, a função exponencial, a derivada é ela mesma, certo? A gente, que é o equivalente a você dizer que a integral da função exponencial é a própria função exponencial. Mas, assim, essa não é a única, tá? Então o que está errado aqui nessa afirmação é que essa seria a única função. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer função do tipo e elevado a x mais c, quando você derivar ela, o resultado vai dar a e elevado a x, porque a derivada da constante aqui vai dar quanto? Vai dar zero, tá? Então essa afirmativa aqui é falsa, tá bom? Ela é falsa. Por quê? Porque está dizendo que existe uma única função, só que a derivada é exponencial, e a gente sabe que não é isso. Que qualquer função do tipo e elevado a x mais c vai ser uma função que vai ter essa propriedade. Então, na verdade, existem infinitas, que foi o que a gente discutiu, né, quando a gente falou sobre primitivas lá, né? Por isso que na integral indefinida a gente coloca a constante de integração, tá bom? Porque as funções não são únicas, tá? Então, essa afirmativa ela é falsa, tá? A segunda afirmativa: se você tem duas funções f grande e g grande, de modo que a derivada delas coincide, então vale que a derivada df de dx, né, da diferença das duas, é igual a zero, tá? Então veja, pessoal, o que nós aprendemos? A gente aprendeu que se isso aqui acontece, se você tem duas funções que têm derivadas iguais, né, isso foi bem lá no comecinho, então duas funções que têm derivadas iguais, elas diferem por uma constante. Então eu apresentei um teoreminha falando isso. Então a gente pode dizer aqui o quê? Que f de x menos g de x é o que? É uma constante, é um número constante, tá? Então, se você vier aqui e você derivar esse negócio aqui, ó, se você vier aqui e você derivar isso aqui, tudo bem que é a mesma coisa que fazer linha aqui, o que acontece? Acontece que a derivada da constante, ela dá quanto? Ela dá zero, certo? É a mesma coisa que derivar do outro lado. Como você sabe que isso é constante, a derivada de uma constante é zero, tá? Então, esse enunciado, ele é verdadeiro, tá? Então, tinha que lembrar que se duas funções têm derivadas iguais, elas diferem exclusivamente por uma constante, portanto, vale que a derivada dessa diferença é zero, porque a derivada de constante é zero. Então, esse item aqui, ele é verdadeiro, tá? Então, vamos para o terceiro. Se f1 e f2, né, de x são ambas primitivas de uma função f', então os gráficos de f1 e f2 diferem por uma translação vertical. Isto é, na direção do eixo y no plano cartesiano. Esse aqui, pessoal, também é verdadeiro. Por quê? Porque, de novo, ó, se f1 e f2 são ambas primitivas, tudo bem? Primitivas de uma função f', o que acontece? Significa que a derivada delas é igual, ou seja, e é igual a essa função f', tá bom? Então daqui você tem o que? Você pode escrever que a função f2 de x, ela é igual ao que? A função f1 de x somada com uma constante, tá legal? Ou seja, a diferença das duas é uma constante. Agora, o que acontece se você pegar, então, se você olhar os gráficos dessas duas funções, tá? Então, se você olhar o gráfico da f2, vamos supor que ele seja essa curva aqui, entendeu? Ó, sei lá, a f2 é essa curva aqui, desculpe, a f1, tá bom? O que acontece com a f2? A f2 ela é a f1 somada com uma constante. E quando você soma uma constante numa função, o que acontece? Esse gráfico ele se desloca ou aqui para cima ou aqui para baixo. Aqui, pessoal, eu estou fazendo aqui, não está ficando igual, tá? Mas pensa no deslocamento assim, sem... Você simplesmente faz... imagina que todas essas curvas aqui que eu desenhei são a mesma, tá? Se elas só estão deslocadas, só estão transladadas. Então esse aqui seria o original, certo? E aí o F2 seria o que? Somado com C, ele ficaria ou para cima ou para baixo, tá bom? Dependendo da constante ela ser positiva ou negativa, tá legal? Então aqui seria o F1 mais C, aqui o F1 mais C, aqui para uma constante positiva,
e aqui para uma constante negativa, tá? Então, esse terceiro item, gente, é verdadeiro, tá? Porque se as duas funções diferem por uma constante, como é que é o gráfico delas no plano cartesiano? O gráfico delas só está deslocado um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo do sinal dessa constante, na direção do eixo y. Até para deixar claro, né? Eu falei que é uma translação na direção do eixo y, uma translação vertical, tá? Então, isso aqui é verdadeiro, tá bom? E por último, existe uma única primitiva da função y igual a x ao quadrado, cujo gráfico passa pela origem do R2, tá bom? Existe uma única primitiva da função y igual a x quadrado, cujo gráfico passa pela origem do R2, tá? Então esse aqui, pessoal, também é verdadeiro, tá? Esse aqui também é verdadeiro. Por quê? Quem que são as primitivas da função x ao quadrado? São as funções do tipo x ao cubo sobre 3 mais constante, tudo bem? Essas aqui seriam as primitivas y grande, certo? E dessas funções aqui, qual que passa pela origem? Quando você calcula 0 ao cubo dividido por 3 mais c, e isso aqui dá 0, qual que é? É quando c é igual a 0, tá? Então, quem é essa função aqui, que é a única primitiva da x ao quadrado que passa pela origem? É a função x ao cubo dividido por 3, que ela é calculada no zero dá zero. Então aqui no caso realmente tem uma única, que é a única que passa pela origem. Nenhuma outra vai ter essa propriedade, porque se você substituir, né, no 0, 0, o resultado vai ser o c igual a zero. Então a única que satisfaz essa propriedade é a função x ao cubo sobre 3. Esse enunciado também aqui é verdadeiro, tá? Então para essa resposta, para essa pergunta, né, a alternativa era falso, né, na primeira, e todas as outras verdadeiras. Tudo jóia? Pessoal, nesse exercício agora, é um exercício que tem o gráfico de duas funções, tá legal? Tem uma função f, que o gráfico dela tá aqui passando de cor azul, né? Aqui na figura, e uma outra função g, que o gráfico está passando de uma cor mais roxa aqui, né? E aí fala que as áreas das regiões que são delimitadas no gráfico, elas são dadas na figura, tá? Então observa o seguinte, observa que os dois gráficos, né, o gráfico da função f e da função g, eles delimitam aqui, né, tá vendo, ó? Delimitam umas áreas, tá? E aí os valores dessas áreas, eles estão marcados aí na figura, tá? Então, por exemplo, ó, essa área aqui, né, que é delimitada entre o eixo x, o eixo y, né, o semiplano, vamos assim colocar, y positivo, x negativo, e o gráfico da função g, que é a função que está em cima, vale 5, tá? E aí cada pedacinho tem a área marcada. Eu vou apagar aqui para não confundir muito, tá? Então tem a g e tem a f. Aí pede para a gente analisar, tá bom? Aqui o pessoal me perguntou na hora da prova que era de b até c, tá? Ficou faltando aí nessa integral, mas aí eu falei pro pessoal na hora, tá? Então vamos começar, gente, vendo as afirmativas, tá? Vendo essas afirmativas para ver se elas são verdadeiras ou falsas. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, ó, que para você calcular uma área delimitada entre dois gráficos, né, tem que lembrar disso. A gente sempre integra quem? Eu vou até escrever assim, ó, a gente integra a função de cima, a função maior, menos a função de baixo. Aqui não vai caber o que eu vou escrever aqui. Mas tem que lembrar disso, tá bom? Ó, que a área calculada entre dois gráficos, limitada entre dois gráficos, é a integral no intervalo aí que você está olhando, né? Vou colocar aqui integral de A até B, da função de cima menos a função de baixo, tudo bem? Dx aqui, tá legal? Então veja, ó, vamos analisar aqui no intervalo AB, ó. Eu tenho aqui o intervalo AB, tá vendo? As funções se cruzaram aqui no ponto A e no ponto B. Quem que é a função de cima? Que a função de cima, ó, é a função roxa, é a G, tá vendo? E a função de baixo, a função em azul, é a F, tá? Então se eu quero calcular toda essa área aqui, ó, tudo bem? Que está delimitada entre os gráficos das duas funções, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar G menos F, que é a função de cima menos a de baixo.
Então, olhando a alternativa 1, aqui a primeira alternativa, vamos ver, ó. Integral de A até B de G menos F. Tá vendo? Ó, a função de cima menos a função de baixo. Isso aí vai representar o quê? Como tá certinho a integral, isso aí vai representar a área delimitada pelas curvas. Então, vamos somar, ó, 5 com 3 dá 8, tudo bem? Com 1 dá 9, tá legal? Com 2,5 dá 11,5, tá? Então veja, a área correspondente é realmente 11,5, pelo que está marcado na figura, tá vendo? Ó, 5 mais 3, 8, 5 mais 3, 8, mais 1, né? 9, 10, 11,5. Então, essa primeira alternativa, gente, aqui, ó, ela é verdadeira, tá? Vou anotar aqui na frente, ó, ela é uma alternativa verdadeira. Por quê? Porque essa integral de A até B, ela tá o quê? Equivalendo aqui ao valor da área, porque você está pegando a função de cima menos a função de baixo, tá? Agora vamos aqui, ó, para outra, ó, integral de B até C, ó, de B até C. Agora vai ser de G menos F, tudo bem? Integral de B até C de G menos F. Então, o que acontece? Agora, observe que inverteu as posições, tá vendo? Ó, a G veio aqui para baixo e a F veio aqui para cima, tá vendo? Ó, a F veio para cima. Então, quando você calcula a integral de G menos F, essa integral aqui, o que ela dá? Ela vai dar a área com o sinal trocado, entendeu? Então, essa integral aqui, via de regra, ela daria quanto? Ela daria 9 mais 4, 9, né? 10, 11, 12, 13, 9 mais 4, 13. Só que como você trocou a função de cima pela de baixo, você está contabilizando como se fosse cada segmento desse aqui, tipo o número negativo, entendeu? Então isso aqui daria menos 13 essa integral. E aqui está colocando que ela vale 5, tudo bem? Então isso aqui está errado, tá? Essa alternativa está errada, ou seja, quando você faz a integral da G menos a F, não dá a diferença desses dois números, dá a soma dos dois números com o sinal trocado, que seria menos 13, tá? Então essa segunda aqui, ela é uma alternativa falsa, tá bom? Agora vamos olhar aí, ó, a integral de B até C, ó, a integral de B até C, vou marcar de novo aqui o B e o C, ó, a integral do B até o C, tá vendo, ó, até o C. Agora ele só fala da função f, tá vendo? Da função f, ela vale 12, tá bom? Ela vale 12. A integral de b até c da função f, ela vale 12. Então, o que é a integral da função f? Ó, a função f, nesse intervalo aqui, ela não está toda positiva, ó, não está toda positiva. E a gente aprendeu que a integral de uma função positiva é a área limitada debaixo do gráfico, até o eixo x no intervalo, certo? Então, o que você vai ter? Você vai contar esse pedaço aqui, ó, tudo bem? Que vale 9, tá legal? Só que aí você vai ter que contar isso aqui, ó, porque é a área debaixo do gráfico da f. Então, você vai pegar toda essa área que está aqui, certo? E 9 mais 3 é quanto? 9 mais 3 é 12, então isso aqui está correto. Então, essa integral de b até c da função f de x dx realmente vale 12, tá legal? Porque é a área que está debaixo do gráfico e aqui está marcando, ó, tá vendo? Estava marcando que essa área pontilhadinha aqui, ó, essa área aqui vale 3, certo? Junto com essa área aqui que vale 9, tá legal? Aí a gente tem 9 mais 3, 12. Esse item, então, ele ficou verdadeiro, correto? E por último, pessoal, tem assim, ó, vamos ver. A integral de A até B de f menos g. Ó. Então, a integral de A até B da f, que é a função de baixo, menos a função de cima, tudo bem? Então, quando você pegar aqui a integral de f menos g, o que você vai estar fazendo? Como você está pegando a função menor e você está subtraindo a função maior, esse comprimento aqui que vai ser integrado, ele vai ser contado como negativo. Tudo bem? Ou seja, você vai contar como se fossem esses comprimentos aqui, mas eles vão ficar com um sinal negativo, tudo bem? Porque você está pegando o menor menos o maior, tudo bem? Então você não está pegando a diferença, você está pegando
o sinal trocado. Então, essa integral de f menos g, ela vai dar menos 11,5, pelo que a gente já falou do item 1. Então, isso aqui vai dar menos 11,5. Tá legal? Quando você integrar agora de b, vamos de novo aqui, ó. Quando você integrar de b, que é esse cara aqui, até c, e agora você fizer g menos f, ó, de novo, você vai estar pegando quem? Vai estar pegando a função de baixo menos a função de cima. E novamente, esse segmento que vai ser integrado, ele vai ser integrado o quê? Negativo. Então, a área que vai ser contada, coloco uma aspas nessa área, vai ser o quê? Vai ser a integral com o sinal negativo, tudo bem? Então, isso aqui daria o quê? Daria menos 11,5, e aí ficaria quanto? Menos 13 aqui, porque você tem 9 com 4 é 13, né? Então, menos 11,5 menos 13 dá quanto? Dá menos 24,5. Então, realmente, essa integral aqui dá menos 24,5. Esse item aqui, ele é verdadeiro, tá? Então, meus queridos, o gabarito desse exercício é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tudo bem? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, a única falsa que tinha é a afirmação número 2, tá bom? Então, exercício para a gente praticar sobre áreas, né, integrais e cálculo de áreas. Mais um exercício aqui então, gente, ó, ele fala assim: a mudança de variável, tudo bem, que resolve corretamente a integral, que essa integral é a integral de 0 a 1 de seno de π vezes x mais π sobre 4 dx, e o resultado dessa integral, tudo bem, são respectivamente quais valores, tá bom? Então veja, gente, ó, nesse exercício a gente tem que usar a mudança de variável correta, dizer qual que é a mudança de variável correta e resolver a integral, tá? Essa é a ideia, tá? Toda vez que a gente tem no argumento de uma função, ó, tá vendo? É uma expressão que é uma expressão linear, tá? Não vamos esquecer que π e π sobre 4 são números, né? Então, essa expressão que está aqui, ó, é do tipo m, né? Um número vezes x mais n, tá legal? A gente precisa chamar, né, a mudança de variável dessa expressão. Essa é a maneira mais correta de resolver a integral. Então, a mudança de variável aqui vai ser a seguinte, ela vai ser u igual a π vezes x mais π sobre 4, tá? Essa é a mudança de variável mais correta a se fazer, tá legal? Pelo que a gente aprendeu. Então, ó, você já elimina, né, algumas aqui, ó, tá vendo? Ó, você já elimina algumas e fica com duas aí, certo? Com a alternativa B e a alternativa D, tá legal? E aí nós vamos resolver agora a integral para ver o resultado, né, ver quanto que dá a integral. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o du aqui, tá bom? Então, o du aqui, ele dá... Perdão, gente, me deu um branco aqui. Então, como aqui é π vezes x, né, e π aqui é uma constante, então vai ficar π multiplicado por dx, né, que é o número vezes o dx. O π sobre 4 aqui, a derivada dele dá zero, né, então derivada de número é zero. Então, o du é π vezes x, então o dx é du dividido por π, tá bom? Então, quando a gente for resolver aqui a integral, eu vou fazer direto, tá? Eu vou fazer como se fosse a integral indefinida e depois eu volto nos extremos originais. Vai ficar assim, ó, seno de u, certo? Ó, seno de u dividido por quem? Quem é o dx? O dx é du dividido por π, tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 1 dividido por π, que eu vou tirar para fora, a integral de seno de u vezes o du, tá? E a integral do seno, quem é a integral do seno? A integral do seno é menos o cosseno, correto? Tá certo isso? Isso, menos o cosseno. Quem você deriva e dá seno é menos o cosseno. Então, aqui vai ficar menos, né? Deixa eu fazer certinho aqui. Igual a, né, multiplicado por menos o cosseno de u. Aqui teria a constante de integração, tá? Mas aí eu vou depois aplicar nos extremos, não vai precisar. Então, a integral aqui deu quanto? Ó, deu menos cosseno de u, quanto que vale u? π vezes x mais π sobre 4, tudo bem?
dividido por quanto? Dividido por π, ou 1 sobre π vezes isso, né? Não tem problema, é a mesma coisa, tá? E eu vou calcular isso de onde até onde? Eu vou calcular de 0 até 1, tá legal? De 0 até 1. Então, como que vai ficar essa expressão aqui no final? Ó, vamos resolver. Então, aqui a gente vai ficar com esse cara calculado em 1, tudo bem? Esse cara calculado em 1. Então, deixa eu deixar 1 sobre π aqui em evidência, tá? Vou deixar 1 sobre π em evidência. Então, vai ser menos cosseno. E aqui vai ficar π vezes 1, que é π, mais π sobre 4, certo? π mais π sobre 4. Então, π mais π sobre 4. Depois, menos, né? Que aí com o menos cosseno vai ficar mais, né? Porque tem um menos aqui, que é o menos do teorema fundamental do cálculo, então fica mais. Cosseno de quanto, né? Esse cara aqui calculado em 0. Então, se ele for calculado em 0 aqui, o lugar do π a gente vai ter 0, né? Então, vai sobrar só quem? π sobre 4, tá bom? Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. Agora, vamos lembrar do ciclo trigonométrico para a gente fazer essa continha, ó. O cosseno de π sobre 4, ó. O π sobre 4 está bem aqui no meio, tá? É 45 graus. O cosseno dele, que está aqui embaixo, é raiz de 2 sobre 2, certo? O 5π sobre 4, o que ele é? Ele é π, que é meia volta, mais π sobre 4, que é essa parte aqui. Então, ele está aqui para o lado de baixo. Aí, o que acontece? O cosseno dele é menos raiz de 2 sobre 2, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. 1 dividido por π, que multiplica. Menos, que é o menos que está aqui, e o cosseno de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, que é esse cara que está aqui, ó, certo? O 5π sobre 4. E depois o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, então aqui vai dar mais raiz de 2 sobre 2. Então, ó, esse menos com esse menos fica mais, então fica 1 sobre π, que multiplica quanto? Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, né? E isso aqui dá raiz de 2, né? Porque você tem duas metades do raiz de 2 somadas, vai dar raiz de 2. Então, no final, vai dar raiz de 2 dividido por π, tá bom? Esse é o resultado da integral. Raiz de 2 dividido por π, certo? Então, ó, qual que é a nossa alternativa? Ó, a nossa alternativa é a alternativa D, tá vendo? Ó? A mudança de variável é π vezes x, né? Mais π sobre 4. E o valor da integral que a gente acabou de calcular é raiz de 2 dividido por π, tá certo? Então, nesse exercício aqui, a alternativa D de dado. Gente, então vamos para o nosso primeiro exercício, né? Nosso primeiro exercício aberto, que falava para calcular a área delimitada pelos gráficos dessas duas funções aí, da função x ao quadrado e da função menos 2x mais 3, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente precisa ver, né, como que os gráficos se interceptam e nós precisamos calcular a área delimitada. Então, tem que usar aquela formulazinha, né, de integrar a função maior menos a função menor, tá? Então, vamos só fazer rapidamente aqui, ó. Eu vou fazer aqui do lado só para a gente ter uma ideia, tá? Como que são os gráficos dessas funções aqui. Então, a função x ao quadrado, gente, é a função bem simples, que a gente sempre fala dela, né? A função de segundo grau, a parábola, ela vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? Ó. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Tenta fazer o desenho bonitinho aí, mas ela vai ter um gráfico tipo isso aqui que eu tentei desenhar, certo? A função x ao quadrado, passando pela origem, né? A parábola que passa pela origem. E essa função menos 2x mais 3, ela é uma reta, ó. Ela é uma reta que corta o eixo y na onde? Ó, quando você pega aqui x igual a 0, você calcula o g de 0, vamos calcular aqui, ó, g de 0, o resultado dá quanto? Dá 3, certo? Então ela está passando mais ou menos aqui, ó. Ela passa mais ou menos aqui no 3, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Mais ou menos aqui, ó, no 3, certo? E ela tem coeficiente angular menos 2, tá legal? Tem coeficiente angular menos 2. Então, se você olha aqui a inclinação dela vai estar assim, ela é uma reta decrescente, tá? Ela é uma reta decrescente. Deixa eu fazer
fazer assim, depois eu marco certinho. Não precisa ficar perfeito aqui não, é só para ter uma ideia, tá? Então, o que acontece? Para a gente integrar, a gente tem que descobrir, então, qual área? Tem que descobrir essa área aqui, ó, da figura. Eu tenho que saber quem que é esse ponto e quem que é esse ponto aqui. Tá vendo? Ó? Quem é esse ponto aqui que vai ser o nosso extremo B e quem que vai ser esse ponto aqui que vai ser o nosso extremo A de integração, tá? E como que eu faço isso? Eu igualo as duas funções, tá? Eu venho aqui e resolvo a conta, ó, f de x igual a g de x. Porque esses pontos são os pontos de intersecção das funções, então só quando elas assumem o mesmo valor. Então eu tenho que descobrir quem são eles, né? Então essa equação aqui, o que ela vai virar? Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a menos 2x mais 3. Aí quando a gente colocar tudo para um lado só, x quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Fica uma equaçãozinha de segundo grau bem tranquila de resolver, tá? Então o delta vai dar b ao quadrado, que é 4, certo? Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, né? Que é o c, menos 4ac. Então o delta vai dar quanto? Vai dar 16, certo? Que é 4, e 4 vezes 3 é 12, 4 mais 12 é 16. Então os valores aqui, ó, o valor A ele vai ser menos b, que é, cadê menos b? Menos 2, menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes A, que é 2, certo? Então aqui vai dar menos 4 menos 2 sobre 2 vai dar menos 3, tá legal? E o valor B vai ser o menos B, o B da equação aqui no caso, né? Mais a raiz de delta, que é 4, raiz de 16 é 4, dividido por 2 vezes A. Então aqui vai ficar 4 menos 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, tá legal? Então, ó, a gente descobriu aqui os extremos de integração. Esse cara aqui, ó, é o menos 3 e esse cara aqui é o número 1, tá? Então, o que a gente vai integrar? A gente vai integrar a função de cima, que no caso é a reta, menos a função de baixo, que é a parábola, no intervalo menos 3, 1, tá bom? Tá vendo? Porque a reta tá pro lado de cima, né? Aqui delimitando a área, tá vendo? A reta tá para cima e a parábola é a função de baixo. Então vamos resolver aqui, ó, integral, então a área vai ser igual a integral de menos 3 até 1, função de cima, reta, menos 2x mais 3, certo? Menos 2x mais 3, menos a função de baixo, que é a função x ao quadrado, dx. Então essa integral aqui é bem tranquila de fazer, tá? Então vai dar aqui, a integral vai dar menos 2, né? Aqui isso aqui vai dar menos x quadrado sobre 2, deixa eu só apagar aqui já. Menos x ao quadrado dividido por 2, mais 3x, né? Que é a integral do 3, menos x ao cubo dividido por 3. Calculado de onde? De menos 3 até 1, tá? Nós vamos ter que fazer uma continha aqui com frações, vamos tomar cuidado para não errar, né? Então vai dar o que aqui, ó? Vai ficar esse cara calculado no extremo de cima, que é o 1. Então vai dar menos meio, tudo bem, mais 3, menos 1 terço, certo? Menos meio, mais 3, menos 1 terço. Menos, ou menos teorema fundamental do cálculo, esse cara calculado em menos 3. Então aqui vai ficar assim, ó. O menos 3 ao quadrado é 9, então aqui vai dar 9 sobre 2, certo? É o menos 3 tudo ao quadrado, por isso que fica menos 9 aqui, tá? Porque esse menos aqui fica e o menos 3 dá 9 positivo. Aí depois vai dar mais 3 que multiplica menos 3, que é menos 9, e depois vai ficar assim, ó, menos 3 elevado ao cubo. O menos 3 elevado ao cubo é menos 27. Com esse menos daqui vai ficar mais 27 dividido por 3, certo? Mais 27 dividido por 3. Então vamos ver se eu não errei conta, ó. Então aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter, deixa eu ver umas coisas que vão cancelar aqui, ó. Menos meio, mais 3, menos 1 terço. Aí aqui vai ficar assim, ó, menos com menos vai dar mais 9 dividido por 2, certo? 9 dividido por 2. Aí aqui, gente, ó, vai ficar assim, ó,
aqui vai ter o 27 dividido por 3, esse cara aqui, vai dar 9, né? Que 3 vezes 9 é 27. Com esse menos 9, eles vão se cancelar. Tá vendo? Ó? Então vai cancelar. Então vai sumir. Essa parte aqui vai ter um zero, só vai ficar o 9 sobre 2, tá? Então aqui vai ser assim, ó. Meio mais 9 sobre 2. Então colocando tudo no mesmo denominador, vai dar 8 sobre 2. Tá vendo? Ó, esse com esse aqui. Mais 3 menos 1 terço. Então 8 sobre 2 é quanto? Esse cara aqui vale 4. 4 mais 3 é 7. 7 menos 1 terço, né? Colocando tudo no mesmo denominador, aqui vai ficar 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes 7, 21, menos 1. Então aqui vai dar, ó, 20 sobre 3, tá bom? Se eu não errei conta, pessoal, depois vocês confiram aí. Então o valor da área delimitada pelos gráficos é quanto? Ele é 20 sobre 3, tá? Esse é o valor da área pedida. Então a gente resolve a integral, né? Fez o gráfico aqui para saber como é que estão dispostas as funções, viu que a reta estava em cima, lembrando que é função de cima menos função de baixo, sempre, né? E aí a gente resolve a integral e o resultado dá 20 sobre 3, tomando cuidado para não errar sinal. Espero que eu não tenha errado aqui na correção, tá bom? Minha gente, ó, eu acabei fazendo com um pouquinho de pressa aqui, acabei cometendo um errinho aqui na hora de integrar, tá bom? Na verdade, gente, ó, a integral desse menos 2x aqui não é menos x quadrado sobre 2, é menos x quadrado só, tá bom? Aí o resultado da minha conta estava dando errado. Porque assim, né, ó, tipo, o menos 2 fica multiplicando e a integral do x é x ao quadrado dividido por 2. Aí vai cancelar o 2, vai dar menos x ao quadrado. Eu tava comendo bronha aqui, tá? Perdão. Então eu vou refazer minha conta aqui porque minha conta estava dando errado o resultado por causa disso, porque eu errei na integral aqui fazendo na pressa, tá? Rapidinho. Então vamos lá, ó, nós estamos integrando esse negócio aí, né? De menos 3 até 1. Então vamos começar no extremo de cima, que agora vai dar certo. Então no extremo de cima vai ficar assim, ó. Essa função calculada em 1. Então vai dar menos 1, né? Mais 3 menos 1 terço. Tá legal? Menos, que é o menos do termo fundamental do cálculo. Ela calculada em menos 3. Então, quando calcular em menos 3, vai ficar assim, ó, menos 3 tudo elevado ao quadrado, porque o menos 3 está no lugar do x. Isso aqui vai dar o quê? 9 positivo. Com esse menos que está aqui, vai dar menos 9, tá? Então, aqui vai ficar menos 9. Depois, 3 que multiplica menos 3 vai dar o quê? Vai dar menos 9 de novo, né? E aí vai ficar assim, ó. Menos 3 elevado ao cubo, ó, menos 3 elevado ao cubo é menos 27, certo? Com esse menos que está aqui, fica mais 27. Então aqui vai dar quanto? 27 dividido por 3. Só que 27 dividido por 3, como eu já tinha falado, é 9. Então com um menos 9 desse, cancela, certo? Então o resultado da integral agora vai ficar certo. Ó, é menos 1 mais 3, que é 2, tudo bem? Menos 1 terço, mais 9, tá vendo? Porque esse menos com esse menos aqui fica mais 9. Então o resultado aqui vai ser quanto? Vai ser 11 menos 1 terço. Aí você coloca tudo no mesmo denominador, que é 3, né? Então aqui vai dar 33 sobre 3, que é o 11, menos 1 terço. E o resultado vai dar 32 dividido por 3, tá bom? 32 dividido por 3. Então corrijam aí que eu fiz na pressa, pessoal, e acabei errando na integral. Então o resultado é 32 sobre 3, tá? Não é 20 sobre 3, não. Estava errada a conta. Show de bola. Vamos continuar. Queridos, então o último exercício da prova era um exercício para calcular uma integral por mudança de variável, tá? Escolhi uma integral muito parecida com as que a gente tinha feito nos exemplos da aula, tá? Então nós vamos resolver ela aqui, tá? E vamos ver qual que vai ser o resultado, tá bom? Então, ó, a integral é assim, ó, vou reescrevê-la aqui. Integral de 0 até 1 de x ao cubo dividido por raiz de 1 mais 2x ao quadrado. 1, opa.
Perdão, gente. 1 mais 2x ao quadrado, raiz dx. Então, tá meio na cara aqui qual que vai ser a mudança de variável, né? Nós vamos aqui chamar o quê? Nós vamos aqui chamar de u 1 mais 2x ao quadrado. Essa vai ser a nossa mudança de variável, tá? E, consequentemente, o nosso du, ele vai ser quanto? Ele vai ser, a derivada do 1 vai dar zero. Aí o 2x², a derivada de 2x² é 4x, né? Então aqui vai dar 4x dx, beleza? Aí aqui na hora de fazer a integral, a gente vai ter que ficar meio esperto com isso. Ó, aqui vai ficar assim, integral de 0 até 1. Aí eu vou escrever assim, ó, eu vou escrever 1 dividido por raiz de 1 mais 2x ao quadrado, certo? Vezes x ao quadrado vezes x dx, tá bom? Porque o x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, que estaria aqui em cima da fração, né? Por que eu estou fazendo isso, gente? Ó, porque tá vendo aqui, ó, que o x dx, esse x dx, ele passa a ser quem? O x dx passa a ser du sobre 4. X dx igual a du dividido por 4, tá vendo? Então ele aparece ali na conta, du sobre 4. E o x ao quadrado, que está aqui, a gente consegue tirar ele da própria mudança de variáveis, não é? Então como é que fica? Ó, eu posso escrever assim, u menos 1 igual a 2x ao quadrado, né? Passo 1 para o lado de lá. E aí eu escrevo aqui assim, ó, escrevo que x ao quadrado é igual a u menos 1 dividido por 2, tá bom? E aí a gente consegue, então, substituir na integral, tá? Eu vou fazer uma coisa nesse exercício um pouquinho diferente do que eu fiz na aula, porque teve aluno que me perguntou e eu acabei não fazendo exemplo assim, mas para ver que dá a mesma coisa, tá? Tá vendo que os extremos de integração aqui eles são de 0 até 1? Esses extremos aqui são do x, né? X igual a 0, né? Até x igual a 1, certo? Então eu poderia usar essa expressão aqui e achar os extremos na variável u, tudo bem? Achar os extremos na variável u e substituir e fazer a integral direta. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer de conta que é uma integral indefinida e eu vou esquecer os extremos por um instante. Então eu vou resolver ela na variável x mesmo, eu vou esquecer dos extremos e lá no final eu vou usar os extremos depois que eu achar a primitiva, para vocês verem que dá a mesma coisa, tá? Então como é que vai ficar assim? Ó? Então eu vou fazer assim, ó, a integral como se fosse integral indefinida. Então vai dar quanto? Ó, 1 dividido por raiz de u, tá vendo? Ó, 1 dividido por raiz de u, que o u é 1 mais 2x ao quadrado, vezes quanto? Quanto que vale o x ao quadrado? Ó, isolamos ali, vale u menos 1 dividido por 2, vezes o x dx, que é du dividido por 4, certo? Então aqui, ó, continuando, vai ficar aqui embaixo 2 vezes 4, que é 8, então aqui vai ficar 1/8 fora da integral. E aqui vai dar a integral de u menos 1 dividido por raiz de u du. Aí, pessoal, o seguinte, ó, esse raiz de u que está aqui, ele está dividindo os dois termos da fração, tanto o u quanto o menos 1, tá? Então vai ficar assim, ó, 1/8 da integral de u dividido por raiz de u menos 1 dividido por raiz de u du, tá bom? Aí a gente lembra o que? A gente lembra que o raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio, tá? U elevado a meio. Então aqui você tem u dividido por u elevado a meio, né? Então fica assim, ó, 1/8, né, da integral. Aí fica assim, tipo, ó, ou você pode pensar que o u ele é a mesma coisa que raiz de u vezes raiz de u. Aí você cancela um raiz de u, dá na mesma, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar raiz de u, certo? Que é mais fácil pensar assim, né? Que o u é raiz de u vezes raiz de u. Aí você cancela uma vez o raiz de u. E esse u elevado a meio que está aqui embaixo vai ficar assim, ó. Menos u elevado a menos meio. Menos u elevado a menos meio. E aqui eu já vou escrever u elevado a meio, que é o próprio raiz de u. Tá bom? Deu. Vamos lá, gente. Então, continuando, ó.
continuando, tá? Que tá quase acabando. Então, como é que ficou? Ficou 1/8, tudo bem? Que ele vem lá desde cima da conta. Como que fica a integral de u elevado a meio? Fica assim, ó, u elevado a meio mais 1, tudo bem? Dividido por meio mais 1, certo? Menos a integral de u elevado a menos meio, que vai dar, isso aqui está multiplicando tudo, u elevado a menos meio mais 1, dividido por menos meio mais 1, certo? Aí teria aqui a constante de integração, mas como eu vou fazer a integral definida depois, eu nem vou colocar, tá? Então fica assim, ó, 1/8. O que é meio mais 1? Meio mais 1 é... O 1 é 2 sobre 2, então aqui vai dar u elevado a quanto? A 3 sobre 2. E aqui o dividido por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/3, tá? Então aqui vai ficar 2/3 de u elevado a 3 sobre 2, tá? Depois menos, né? Aí menos meio mais 1 é a mesma coisa que u elevado a meio. E aí o menos meio mais 1 aqui vai ter dividido por meio, é a mesma coisa que fazer multiplicado por 2. Então aqui vai ficar menos 2 vezes isso, tá? Joia. Então como é que fica? Ó, esse 2 que está multiplicando tanto esse termo quanto esse termo, ele cancela com o 8 aqui de baixo, tá? É como se a gente distribuísse o 2 aqui. Então vai ficar assim, ó, 1/4, tudo bem? De u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3, menos u elevado a meio, tá? E o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou voltar no u, tá vendo, ó? Tá vendo aqui o valor do u? O u vale 1 mais 2x ao quadrado, ó. 1 mais 2x ao quadrado. Então, para eu substituir os extremos agora no final, ó, vou até trocar de cor. Vai ficar assim, ó, 1/4 que multiplica, né? 1 mais 2x quadrado eu falei, né? Isso, 1 mais 2x quadrado. Então vai ser 1 mais 2x ao quadrado elevado a quanto? Elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 menos 1 mais 2x ao quadrado elevado a meio, certo? E aí já ficou assim mesmo só, tá? Fechado aqui. E os extremos originais era da onde? Ó, tá vendo? Era de 0 até 1. Então nós vamos fazer aqui de 0 até 1, tudo bem? Aplicado de 0 a 1. Então vamos começar aqui, ó. 1/4 que multiplica. Isso, vamos começar calculando esse cara em 1, tá bom? Então aqui vai dar assim, ó, 1 mais 2 vezes 1, que é 3, né? Então aqui estou trocando o x por 1, tá? Então vai ficar assim, 3 elevado a 3 sobre 2 dividido por 3, menos, vai dar 3 de novo, né? 3 elevado a meio, tá legal? E é só isso nessa parte. Então isso aqui foi a função calculada em 1, tá? Aí tem aqui, ó, um menos, certo? Ela calculada em 0. Quando calcular ela em 0, vai dar assim, ó, 1 elevado a 3 sobre 2. E porque aqui vai ser 0, né? O valor do x vai ser 0, então 2x quadrado dá 0. E 1 elevado a qualquer coisa é 1, então só vou colocar assim 1, tá bom? Então aqui vai dar 1/3. E aqui também vai dar 1, certo? Porque vai dar raiz de 1 que é 1, então vai ficar, deixa eu não confundir aqui, menos, né? Menos 1, assim, ó. Tá legal? Se eu não errei conta, gente, é isso, tá? Depois vocês me conferem aí, tá? Então vamos fazer aqui, ó, 1/4. O que é 3 elevado a 3 sobre 2? Ó, 3 elevado a 3 sobre 2. É a mesma coisa que 3 elevado a 1 mais meio, certo? Que é a mesma coisa que o quê? Que 3 multiplicado por raiz de 3. Tá vendo? 3 vezes a raiz de 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 raiz de 3 dividido por 3, tá? 3 raiz de 3 dividido por 3. Menos quem? Menos 3 elevado a meio, que é só a raiz de 3. Tá legal? Aí menos, abre um parêntese, né?
Aí aqui, já tá, vou fazer a conta direto aqui, ó. Então, 1/3 menos 1 é menos 2/3. Então, esse menos com esse menos fica mais, aqui vai dar mais 2/3, tá bom? Vamos ver se a gente não erra aqui. Então, ó, cancelei o 3 aqui com 3 aqui, ficou quanto? Raiz de 3 menos raiz de 3, tá? E raiz de 3 menos raiz de 3 dá zero, só vou escrever aqui para constar. Então, vai ficar aqui raiz de 3 menos raiz de 3. Esse negócio aqui vai dar zero. E aqui vai dar mais 2/3, né? Não errei não, né? Mais 2/3. Aí o resultado aqui tá dando quanto? Tá dando 1 vezes 2 é 2. Vai dar 1/4 vezes 2/3, né? 1/4 vezes 2/3. Se você cancela o 2 aqui, o resultado vai dar 1/6. Será que eu errei conta dessa vez? Então é isso aí, pessoal. Então essa é a integral da prova aqui. O resultado dá 1/6, né? Espero não ter errado contas, tá? Então essa era a continha que a gente tinha que fazer para resolver o exercício, tá bom? Então o valor dessa integral aqui, 1/6, tá? Quem decidiu aqui fazer trocando os extremos aqui da variável u, então por exemplo aqui, ó, né? Se nesse ponto aqui da conta você pegou e colocou assim, ó, para x igual a 0, né? Aí você substitui o x aqui igual a 0, aí vai ficar u igual a 1, né? E aí para x igual a 1, né? Para x igual a 1. Aí você troca, vai ficar 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado, né? U igual a 3. Aí você pegou essa integral aqui, você integrou assim, ó, de 1 até 3, certo? Não tem problema, dá o mesmo resultado, tá bom? Vai dar 1/6 também. E é isso, gente, ó, então essa é a resolução da nossa prova, tá? Espero que não tenha ficado dúvidas. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Estou sempre à disposição para responder as dúvidas. E é isso, tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula. Abração para todos.